Olá pessoal, meu nome é Elias Júnior, sou estudante do curso de Administração Pública da Unilab e este vídeo é parte integrante da disciplina Seminário Temático 2 na LFE2, Linha de Administração Pública Municipal. O trabalho é referente à solicitação da professora Fabiana, certo? A atividade 3, Gestão Municipal. Nós temos os subsistemas, as competências e os instrumentos de gestão. O seminário temático 3, ele tem 3 questões fundamentais. E a apresentação da atividade é o subsistema, as competências e os instrumentos de gestão. E que seja enviado de forma individual um link, com o vídeo gravado para que possa ser apresentado como parte integrante da disciplina. Então, primeiro quesito. Conceitue competência municipal, instrumento de planejamento e gestão e planejamento estratégico municipal, buscando nessa conceituação explorar a especificidade da administração pública, o bem comum, o bem-estar coletivo. O item 2, a questão 2, defina o que são subsistemas de gestão pública municipal e descreva o papel de cada subsistema no sentido de melhoria das condições de vida e bem-estar da população do município. E o item 3, apresente o que é um plano plurianual, o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Isso deve ser feito através de um vídeo e colocado o link para que o professor possa fazer suas correções. Bom, conceitue competência municipal e os instrumentos de planejamento. Tendo como base o material de referência, nós podemos observar que a competência municipal do município, em primeiro plano, é a pessoa jurídica de direito público interno, que tem vida própria, que diferencia das entidades de direito privado, tem a capacidade de construir o patrimônio próprio, gerir seus bens e administrar os interesses, adquirir direitos, contrair obrigações, agir em juízo e fora dele e responder civilmente pelos atos de seus representantes. No caso, a Prefeitura Municipal tem aí o seu gestor municipal, o prefeito, e os respectivos secretários, gestor e os secretários municipais. Os instrumentos de gestão, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós podemos observar que para toda administração tornou-se imperativo que no âmbito da administração municipal ela atenda aos dispositivos constitucionais. É importante que os municípios cumpram a Lei de Responsabilidade Fiscal, que os municípios observem a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica dos Municípios e trabalhem de uma forma coesa, clara e transparente. E ouvindo principalmente as questões do Poder Legislativo. O Executivo envia qualquer projeto de lei à Câmara Municipal para que esse venha aprovar, e possa gerir o município com tranquilidade. Questão do planejamento estratégico, hoje tão fundamental para que uma administração possa fazer o seu trabalho de forma correta. A gente vê que toda mudança faz parte do enfoque metodológico, seja mudanças que ocorrem no ambiente da organização e as questões que acontecem. Tudo partindo do pressuposto de que o trabalho tem que estar de forma planejada, organizada, para que a gestão possa efetuar o seu trabalho. Se os secretários não se reunirem, se não planejarem, se não fizerem as audiências públicas, certamente eles não poderão fazer um trabalho efetivamente. O importante que esses órgãos, que as prefeituras atualmente nesse planejamento estratégico, para que cada ação seja desenvolvida pelas diversas secretarias que regem o município. E ainda mais importante frisar, se capacitando, acompanhando as palestras do Tribunal de Contas, reunindo a sociedade, a comunidade local, ouvindo os líderes comunitários, as associações, os sindicatos, para quê? Para que atendam realmente às necessidades da população. Uma outra questão é com relação ao subsistema de gestão pública municipal, E cada subsistema, a melhoria que ele traz para o bem-estar social. Por exemplo, se nós pegarmos todas as secretarias municipais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação, em cada setor desse existe um subsistema. Por exemplo, na educação, o Fundeb e suas diversas
ramificações de responsabilidade que vai até a prestação de contas. Na Secretaria de Saúde, o transporte de saúde, os médicos que fazem todo o atendimento nas zonas rurais, a parte de farmácia com medicamento controlado para as populações, toda a sistemática, toda a saúde inicial ali, a unidade municipal de pronto atendimento, alguns municípios já têm. Então, todos esses desdobramentos, todos esses subsistemas interrelacionados que vão fazer com que as gestões possam desenvolver suas atividades, planejar, observar esses subsistemas para que eles possam realmente atender às demandas do município. Uma outra coisa importante é a questão das finanças públicas, Esse subsistema de arrecadação que envolve IPTU, que envolve os habites, que envolve as obras públicas, um subsistema que muita gente às vezes não observa, mas para que os municípios possam se desenvolver, nós temos que trabalhar a questão da arrecadação. Os FPMs são muito poucos, os repasses têm diminuído substancialmente e a grande quantidade de pessoas, que é um grande problema, é a quantidade de gente nas gestões, isso acaba fazendo com que os municípios não tenham verbos suficientes para fazer as reformas e para atender melhor a população. Uma outra questão fundamental para que o município possa seguir, possa ser melhor administrado, são a parte que diz respeito ao PAA, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. O plano plurianual é um instrumento destinado ao planejamento das ações governamentais, as ações estratégicas de caráter político, de conscientização de longo prazo, evidenciando e quantificando o programa de trabalho da gestão, enfatizando as políticas e as ações a serem programadas. Importante salientar que a gestão, no momento da elaboração do seu plano plurianual, ele observe as normas estabelecidas para isso. Nós podemos utilizar aqui como a APRESE, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, um órgão muito importante que tem em Brasília, que é a Associação dos Municípios a nível nacional, a CNM, que vem colaborando, elaborando instruções normativas para que os prefeitos possam seguir e fazer um plano melhor. Importante também nesse plano plurianual é que se ouça a população, que trace as diretrizes, se faça audiências públicas, ouça as necessidades da população. E se for importante frisar aqui, que se observe a todas as secretarias, educação, saúde, ação social, as questões do lixo, as questões ambientais, todas essas partes devem ser observadas no plano. Um manual para que o prefeito possa fazer uma boa gestão. Com relação ao plano plurianual, nós já vimos, e com relação à lei de diretrizes orçamentais. Lei de diretrizes orçamentárias. Sua concepção destina-se a estabelecer os parâmetros para a reserva de recursos públicos no orçamento do ente no município, estado e União. Essas metas anuais indicam os rumos a serem seguidos durante o exercício. Tem como finalidade, a primeira, realizar o ajuste de previsões das ações de governo identificadas no plano plurianual. Realidade estimativa de arrecadação. Isso é muito claro. O certo é você só poder gastar aquilo que você tem. Então o município acaba não honrando seus compromissos, trazendo problemas com fornecedores, trazendo problema com merenda escolar, trazendo problemas com transporte escolar. Se o município fizer um plano plurianual adequado, arrecadar corretamente e aplicar esses recursos, certamente a situação ela tende a melhorar muito para esse município. A lei orçamentária anual, que é de iniciativa do Executivo e deve ser encaminhada para o Poder Legislativo e depois ela é sancionada pelo prefeito. Isso, todo o processo deve acontecer como acontece no Estado e como acontece na União. É o financiamento, o funcionamento dos serviços públicos de acordo com o que possibilita as estimativas de arrecadação. Você arrecada bem, emprega esse dinheiro bem, com certeza você vai fazer um trabalho bom para a população. Essa colocação ela está implementada dentro do sistema municipal. Agora é importante que nós possamos observar algo importante na disciplina seminário temático, que traz todas essas questões dos subsistemas, que traz praticamente uma linha da administração.
importante salientando aqui no primeiro ponto, nós podemos voltar, que é com relação, e eu gostaria de enfatizar, o plano plurianual. Muitos locais não fazem um trabalho no plano plurianual. Esse trabalho deve ter audiências públicas, seguir o regulamento. E tanto a APRESS como a AMAB, a Associação dos Municípios do Maciço de Baturité, utilizando aqui bem próximo a nossa região, eles devem fazer audiências públicas, seguir a orientação, dos guias, referenciar, trabalhar toda a questão das licitações, utilizar, como, por exemplo, o Banco do Brasil como meio para que possa efetuar suas licitações. Essa transição de gestão, todos esses municípios devem ter uma gestão clara, ter o seu arquivo, digitalizar os seus documentos, para que possam subsidiar uma visita técnica do Tribunal de Contas. Ter essa documentação em mãos, caso o Ministério Público peça informação referente a alguma licitação que está tramitando no município. É importante ainda frisar que o prefeito coloque pessoas capacitadas na função. É preciso que nós tiremos a questão do apadrinhamento. Hoje é preciso que os servidores estejam capacitados, é preciso observar lá naquele primeiro ponto dos subsistemas a importância da discussão e relação desse fluxograma existente dentro do subsistema, que cada um possa exercer o seu papel. É importante que ele observe dentro do subsistema as suas responsabilidades. Esse fluxograma existente, ele é fundamental, porque se você não fizer lá, estipular o que é necessário, é como se você chegasse numa sequência, olha, isso aqui não dá a volta, como é que nós vamos fazer? É praticamente na elaboração de um projeto. Você tem que preparar, você tem que ver de onde vem, você tem que observar as 3 leis, esse tripé, que é fundamental. Importante você ouvir a assessoria jurídica sempre, importante discutir com a Câmara, ouvir os vereadores, fazer audiência pública para que não se tenha nenhum problema. Eu queria voltar aqui que nas secretarias fundamentais de um município, a infraestrutura, a saúde, a educação, finanças públicas, cultura e a ação social. Se essas secretarias funcionarem adequadamente, se esses sistemas funcionarem corretamente, certamente o município vai prosperar em todas as áreas. Importante hoje, fugindo um pouco aqui o tema, a função do administrador e a função que a Unilab tem na melhoria das gestões municipais para o estado do Ceará como um todo. O curso de administração pública, para mim, que já trabalhei na área pública, ele foi de fundamental importância pela formação, pela melhoria das atividades, e com certeza isso trouxe um embasamento muito grande. Bem, dando continuidade, é importante fazer alguns reprises com relação à questão dos subsistemas. Nós temos no nosso material de apoio um dos pontos muito importantes, que é a execução das políticas públicas, o fortalecimento institucional, o planejamento estratégico e a descentralização que hoje nós temos dos municípios. A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ter uma independência maior, a gerir as suas contas, a gerenciar toda a sua administração. E esses subsistemas de gestão, eles são fundamentais, principalmente com relação à questão financeira, infraestrutura, de pessoas e tecnologia da informação. Esses 4 pontos, eles são fundamentais dentro desse subsistema. Uma outra coisa importante a ser levada em consideração, e é um trabalho muito importante também da Confederação Nacional dos Municípios, que é os princípios da administração, A publicidade, a moralidade, a legalidade daquilo que está sendo feito, a impessoalidade, a eficiência, a finalidade do que está sendo feito e a continuidade dos serviços públicos. Importante que a gente observe que a população ela deve estar sempre em primeiro lugar. É importante que esse material colocado pela CMN, ele traz todo um processo da transição, ele traz todos esses quesitos que nós colocamos sobre a lei de diretriz orçamentária, e enumera a escolha de auxiliares. Ela nos traz também uma coisa importante, que é a questão do nepotismo, quando se faz a leitura do material de apoio, que é fundamental que seja lido. E essa forma de apresentar o trabalho, eu sei que pode gerar muito trabalho para os monitores, nessa parte de correção,
né, e para os próprios mestres, que tem muita coisa, e os vídeos são muito longos, vídeo de 20 minutos, que dá realmente para a gente trabalhar e de uma forma ou de outra fez com que a necessidade de se ler todo o material para responder corretamente à atividade 3 do seminário temático. Mas a questão das competências municipais ela é fundamental para que todo administrador tenha conhecimento, saiba as suas responsabilidades, enumere